Festa de Pentecostes. Termo do tempo pascal e início do tempo que nos prepara para a glória definitiva. A Diocese de Conceição faz alguns meses, já na ocasião da Assembleia das Comunidades, no mês de setembro passado, tomou essa decisão, que o ano de 2020 seria para a Diocese de Conceição do Araguaia ano extraordinário das comunidades. Deus sabia, mas nós não sabíamos que ia ser também o ano da pandemia. Que ano das comunidades é este? Quieto, calmo. É ano das comunidades. E precisamos levar isso na frente, levantar as nossas bandeiras. Mas como assim? Elas nem podem se reunir? Quieto. Deus sabe o que faz ou não? Ou Deus deve ter sempre teus pensamentos? Quem devia aprender a pensar? De quem? Ano das comunidades, ano da pandemia, sim. Só que Deus quis nos levar de volta à primeira comunidade, que é a família. A família não é apenas um conjunto de pessoas, é uma comunhão de pessoas. Comunhão de pessoas, ela é a primeira célula de todas as nossas comunidades, como também de todas as nossas sociedades. E num século que quer varrer a família das prioridades sociais, políticas, foi bem precioso que Deus nos trouxe de volta para experimentar que a família é a primeira célula da igreja. E por isso é chamada pelos papas tantas vezes de igreja doméstica. Pois durante estas semanas não temos outra comunidade visível a não ser a família. Já sei, meu irmão, foi e está sendo doloroso para ti e para mim também. Mas era fundamental que as famílias cristãs redescobrissem a necessidade absoluta de acolher em suas fibras mais profundas a graça de Deus como o cimento que nos une. Não é apenas o carinho que nos une. O carinho é muito importante e, graças a Deus, muitas famílias souberam vivificá-lo novamente pelo fato de ficar em casa, como a gente repete tantas vezes. Não podemos mais nos espalhar a toda hora para tantas coisas e até compromissos muito dignos. Fica em casa. Aprender a estar juntos numa casa não muito grande, dependente dos outros e os outros dependentes de mim. Aprender a paciência, a confiança, a constância. Porque nem sabíamos e nem sabemos ainda quanto tempo vai durar esta experiência. Cabe a ti, cabe a mim, a nós, fazer dessa experiência uma experiência positiva e não destruidora do que nos une numa só família. Fiquei muito agradecido a Deus quando escutei várias vezes, e já falei aqui várias vezes também, de como as famílias reaprenderam
a rezar juntos. Nossa Senhora em minha casa. O mês de Maria veio fortalecer esta conversão familiar. Para voltar a fazermos das nossas casas igrejas domésticas. Saber acolher juntos a bênção de Deus, saber expressar juntos a nossa gratidão a Deus, saber expressar a Deus os nossos pedidos de perdão, saber pedir a Deus o pão cotidiano do dia seguinte. Igreja doméstica, as nossas comunidades precisavam desta experiência familiar. Agora precisamos, e precisaremos nas próximas semanas e meses, avaliar como continuar esse esforço. Eu contei várias vezes uma história, não vou dizer onde ela aconteceu, na diocese. Numa periferia de cidade, quando visitando todo o bairro, me levaram para a capela e uma pessoa me diz: Dom, esta capela é uma desgraça. O quê? Esta capela é uma desgraça, Dom. Mas como que uma capela pode ser uma desgraça? É uma desgraça porque antes de ter a capela, a gente não parava de se reunir nas famílias. E a gente passava de uma família para outra e encontrava tanta gente que não encontramos fora dessas ocasiões. Agora que temos uma capela, nunca mais vamos para as casas. Capela desgraça. Nunca uma comunidade deverá perder a dimensão familiar. Ela é fundamental. É a igreja doméstica. A capela reúne famílias que se reúnem para vivenciar um círculo maior, com uma maior diversidade, uma maior riqueza de dons e de ministérios, como diz São Paulo, hoje na carta aos Coríntios. O que faziam os primeiros cristãos? Exatamente isto. Igreja, família, igreja doméstica. Vejam quanto no Evangelho e nas cartas dos apóstolos, a gente nos diz que a salvação entra numa casa e todos foram batizados, do mais velho até o mais novo. E a comunidade reúne essas famílias. Bom, esta foi com certeza uma primeira graça deste ano das comunidades da Diocese de Conceição do Araguaia. E não podemos baixar, diminuir o esforço. Porque foi também nas famílias que a palavra voltou a ser pronunciada. A palavra de Deus, a palavra humana também. A palavra humana também precisava. Mas a palavra de Deus voltou a ecoar em muitas famílias. Eu escutei isso de vocês, não invento. O fato de não ter mais celebrações nas igrejas fez com que a palavra de cada dia ou de cada semana voltou a ser celebrada com simplicidade, não de maneira complicada, como a palavra do nosso Deus e amigo, o membro da nossa família, que vem nos trazer uma palavra que vem de mais longe do que o Jornal Nacional. Até porque o Jornal Nacional nos trazia tantas desgraças a cada dia, que era bom ter uma boa notícia por dia, ou pelo menos semanalmente. Sim, mas a Eucaristia. Já sei. Se várias paróquias conseguiram oferecer a Eucaristia todos os dias e vamos continuar até o fim da pandemia, não podemos deixar esse esforço. Conheço países, na minha terra, por exemplo, em que as igrejas tiveram a obrigação de ficar fechadas o dia todo e a semana toda. Aí não tinha mais distribuição da Eucaristia nenhuma. Nós não. E muitos, pelo menos de zona urbana, souberam aproveitar
e achei muito bonito, muito bonito. Nós, padres, que estávamos aqui algumas horas por dia, vendo as pessoas que deixavam alguns minutos os seus afazeres ou compras. E com um fervor muito bonito, uma fome bonita do pão da vida. Teve algo muito grande. Não é que desejo que continue assim até o fim. Mas precisávamos sim descobrir o quanto Cristo Eucarístico é o nosso pão de vida. Família doméstica, lugar da palavra de Deus, lugar da fome do pão de vida, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que quer continuar em nós a sua vida no meio das pessoas. Aí sim, o ano das comunidades teve mais uma graça. E ela não foi pequena em nossa diocese e na igreja do Brasil de maneira geral. A misericórdia. Bom, não vou fazer a lista dos projetos que tiveram que substituir os outros que ficavam de portas fechadas, vicentinos, não puderam continuar. Projetos de misericórdia aqui em Conceição, todos fechados pela lei. E a misericórdia teve que ter a criatividade do amor. Aí foi o mutirão, o padre Jailson me lembrou. Bem 1000 kits. Cada kit são duas máscaras, 2 sabonetes, água sanitária, mais de 2000 máscaras feitas por voluntárias durante estas semanas. Eu sei que todas as cidades da diocese, Redenção me falou ontem, também tem milhares de máscaras. E Xinguara também, e Santana também. Todas as cidades um pouco grandes conseguiram se lançar. E até municípios pequenos. A presença ao lado dos pequenos e humildes que não terão a defesa que eu tenho na frente do vírus. Graças a Deus fomos muito ajudados pela população e por fora também, porque recebemos centenas e centenas de cestas, não todas vindo da diocese. Teve também organismos caritativos que nos enviaram o dinheiro para oferecer cestas. A igreja é bela, porque quando alguém se bate com um obstáculo, a graça de Deus faz superar. Não devemos contar com os outros de fora, mas às vezes o bom Deus nos sorri, dando-nos uma ajuda que não estávamos ainda preparados a dar. Mas além desta misericórdia, eu penso numa outra misericórdia. Foi duro ser frustrado, privado de abraços e de sorrisos. Ah, misericórdia! Só ver os olhos da pessoa na frente me tirou toda a vontade de ser uma mulher muçulmana. Nunca tive vontade, mas de ver só os olhos das pessoas, chega! Chega! Precisamos de mais. Deus doou um rosto ao ser humano tão bonito, tão expressivo. Minhas gatinhas não têm isso. Então, redescobrir o valor dessas coisas tão pequenas como o sorriso, como a compreensão, a sensibilidade que se expressa nos traços do rosto, nos gestos. Nem podemos mais abraçar. Faz bem 2 meses que não dei mais um abraço, menos às vezes em que pulei a cerca. Mas você não acha, meu irmão, minha irmã,
que isso é lugar de encarnação da graça de Deus que penetra em nós e nos une. Tantas vezes esses gestos se tornavam formais, puramente exteriores. E tão rápido, gesto perder a sua profundidade. Porque são tão repetitivos que a gente faz sem nem pensar. Tenho certeza que os próximos abraços que vamos dar serão cheios de algo novo. Não poderemos perder isso. Até porque faz bem 50, 60 anos que a nossa cultura globalizada nos fez perder tantos gestos familiares. O de pedir a bênção a cada manhã e antes de dormir. Os gestos religiosos. Eu me lembro, minha mãe, não abria pão com a faca sem traçar uma cruz no pão. Eu vi isso durante toda a minha infância. E dia, curioso, perguntei: mãe, por que a senhora faz essa cruz abaixo do pão? E para me lembrar que existe outro pão que me dá Cristo ressuscitado, que também ressuscitou. Cristo crucificado, que também ressuscitou. Eu percebi o quanto minha mãe fazia esse gesto que eu acreditava ser repetitivo, que não era nada repetitivo para ela. Mas talvez não passamos às novas gerações a beleza desse gesto, porque não explicamos, não procuramos talvez o sentido profundo. E a pandemia, que não terminou, pode nos ajudar a redescobrir o valor desses gestos que manifestam esta nova presença de Jesus entre nós, na casa, na comunidade, na paróquia, na diocese, na igreja, com o nosso Papa na frente. Tu sabes que naquela noite em que a gente viu atravessar o Papa Francisco, atravessar sozinho, de noite, debaixo de chuva, a Praça São Pedro inteirinha, para chegar ao lugar onde ele ia ser o porta-voz da humanidade para pedir a libertação desta pandemia danada. Tu sabes que essa noite foi a noite em que o número dos mortos do coronavírus caiu na Itália e não voltou. A oração do Papa, em nome da humanidade, foi o último dia de pico na Itália. Também a Itália, acho que agora foi superada pelo Brasil. Talvez não sei. Era o segundo país atingido depois da China. A oração do Papa foi a última noite de pico da pandemia na Itália. Ser igreja. Alegria de ser igreja. Que coisa fantástica! O Espírito Santo em todos os gestos e pequenos relacionamentos e nos maiores do sacerdote da humanidade. Que diante da imensidão do mundo fica pequenino no meio da Praça São Pedro, banhada pela chuva, e avança e alcança de Deus um milagre. É isso, Pentecostes. É isso que o ano das comunidades vai ter que continuar a cultivar durante todo este ano. Termino dizendo, a pandemia não terminou em nosso sul do Pará. Sejamos bem claros. Nós vamos subir muito nos próximos dias. É preciso reabrir as igrejas. No sul do Pará, não. Peço perdão, mas no sul do Pará, não. Porque todos os cientistas afirmam com muita clareza que se as capitais
chegaram ao seu nível provavelmente mais alto e vai começar a baixar. Essa descida pode durar um mês. Nós estamos ainda subindo para o pico. Paciência, confiança e constância. Pois uma paciência que não vai até o fim é mortal. Não podemos, antes de várias semanas, abrir as nossas igrejas. E seria irresponsável abrir as igrejas no momento em que a contaminação vai ser a maior. Então, paciência, gente. Confiança, minha gente. Constância, quer dizer coerência, quer dizer força interior. Essas três palavras nos terão acompanhado do início até o final dessa pandemia. Mas desde o início tive a certeza que era isso que Cristo queria nos comunicar durante esse tempo de duração indeterminada que se chamava pandemia. Uma palavra que ninguém de nós conhecia faz 2 meses. Paciência. Farei tudo para que as igrejas possam ficar abertas e que a comunhão possa ser distribuída. Porque eu sei que não vivo sem a comunhão todos os dias. Sei que não posso viver sem a comunhão eucarística todos os dias. E as igrejas precisam permanecer abertas. Agora não vamos fingir que estamos no final, porque não estamos. E precisamos salvar vida. Salvar vida é mais do que facilitar, favorecer. Não. Salvar vida é salvar. Favorecer, facilitar e melhorar. Não vamos perder as prioridades. Isso também será mais um sinal do Espírito Santo em nós, em nossas famílias, em nossas comunidades e em nossa diocese. Se você topa para viver isso, bate palmas para Deus.